Pessoal, eu queria conversar com vocês a respeito de risco. É muito importante esse tema, porque de vez em quando alguém vem falar comigo sobre renda variável, que eu posto bastante aqui, inclusive, e falando que renda variável é arriscado, que ações são arriscadas. E eu queria deixar bem claro aqui um tema muito específico, tá? Que o risco, pode até parecer clichê essa frase, mas o risco, ele está em você não saber o que você está fazendo. É bem clichê essa frase. No mercado, se você já investe aí, você provavelmente já ouviu falar dessa frase, mas é bem isso mesmo. Se você vai investir em ações, se você tem um método, se você confia no assessor, no trabalho de um assessor, se você investe numa metodologia que foi comprovada ao longo dos anos, o risco em si dela é bem baixo, tá? Então, o risco está em você não saber o que você está fazendo. E eu queria caracterizar o risco em renda variável especificamente, em duas formas. Diferenciar o que que é o risco e o que que é a volatilidade, tá? Porque esses dois conceitos são bem diferentes. Na renda variável, ela vai ser bem volátil mesmo, independente do período, se a gente analisar um dia, 10 dias, enfim, o preço ele vai oscilar e não tem como fugir disso. Então, renda variável é volátil. Qual que é o risco da renda variável, né? O risco da renda variável está em você investir em uma empresa e ela não apresentar os resultados, do negócio dela. Então, por exemplo, você investiu numa empresa que os resultados estavam bons e de repente esses resultados viram para o negativo, né? A empresa tem prejuízo. Esse é o risco da renda variável, ou o risco de você investir numa empresa que é uma promessa de crescimento e a empresa não entregar esse crescimento. Então, o risco da renda variável está mais relacionado aos resultados apresentados da empresa do que a própria oscilação, tá? Porque a volatilidade, né, a cotação dos negócios em renda variável, ele vai ser bem excedente, assim, bem grande mesmo. Então, o risco está em você não saber o que você está fazendo. Diferente do risco da renda fixa, né? O brasileiro ele foi por muitos anos incentivado à poupança, ao tesouro direto, essas rendas fixas mais tradicionais, digamos assim, mas que têm um risco menor comprovadamente, mas que hoje já não apresentam um retorno muito pequeno. Então, qual que é o risco dessas aplicações em renda fixa, né? A gente está falando geralmente do risco de crédito. O que que é o risco de crédito? É você emprestar o seu dinheiro, seja para uma instituição, seja para o governo, e essa instituição ou governo não te pagar de volta. Então, o risco da renda fixa é o risco de crédito, que ele existe, tá, pessoal? Se não tiver o FGC lá, garantido R$ 250 mil para aquela aplicação, é, o risco de crédito ele existe de fato, tá? Mas a gente está falando ali de renda fixa tradicional que está pagando muito pouco. Existem outras rendas fixas, não vou entrar no detalhe desse vídeo, não é o objetivo aqui, mas quando a gente fala de risco, vocês têm que entender que na renda fixa, na maioria das vezes, a gente fala de risco de crédito, e na renda variável, a gente está falando de risco de negócio, da empresa não apresentar o desempenho conforme o esperado, tá? Então a gente está falando desses dois tipos de risco, e lembrando que o maior risco está em você não saber o que você está fazendo. Essa é a grande mudança. E qual que é o ativo livre de risco, digamos assim, né? O ativo livre de risco é o conhecimento. Com conhecimento, você aprende a investir e aprendendo a investir, você ganha dinheiro. Então, o conhecimento é o ativo livre de risco. Uma boa sacada para você.